Pessoal, vamos iniciar nossa aula 2 da disciplina Fundamentos Históricos e Legais da Educação Brasileira. Nessa aula 2, nós vamos falar sobre a legislação educacional, Quais são os documentos mais importantes que orientam, que norteiam a educação no Brasil. Então, esse conteúdo é importantíssimo porque é cobrado em concursos. Todo concurso para o magistério vai ter lá questões, principalmente sobre a atual LDB. Então, o primeiro documento que a gente vai estudar é a Constituição Federal, de 1988, a famosa Carta Magna, que completou ano passado 30 anos. Nós vamos estudar o artigo 205 ao 214. O segundo documento é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, popularmente conhecida como LDB, número 9.394/96. O terceiro documento é o Plano Nacional de Educação, que está em vigência, o PNE, que está com validade até 2024. E o último documento é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, artigo 53 ao 59. Qual é o objetivo da nossa aula? Conhecer as resoluções, diretrizes, portarias e outros documentos legais, analisar a aplicação dos dispositivos legais da LDB e da legislação educacional, complementar a respeito da educação básica e regulamento da organização administrativa, pedagógica e recursos financeiros, compreender a relevância do Plano Nacional de Educação no processo de continuidade e descontinuidade das políticas educacionais e conhecer os direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas conforme o ECA. Vamos para o primeiro, a Constituição Federal de 88. Então, vocês viram aí na história da educação brasileira, pegando o gancho da aula 1, dos períodos históricos, logo após o regime militar, a ditadura, houve aquele período de redemocratização brasileira, aquele movimento no início da década de 80, das diretas já. Houve o fim da ditadura, os exilados vieram, os intelectuais que passaram um tempo fora do nosso país, e foi organizado, e com isso foi preciso fazer uma nova Constituição Federal, Constituição de 88. E essa Constituição, nós tivemos aí os deputados que foram chamados, foram eleitos para elaborar essa nova lei, que foram chamados de deputados constituintes. Então, a Constituição de 88, ela marca muito na história brasileira, na história política e na história educacional, porque ela foi tão almejada, tão desejada, depois desse período truculento, duro, dos anos de chumbo, pós-ditadura. Então, ficou muito em voga essa questão do Estado democrático, social de direitos. Então, ela deu ênfase nos direitos humanos, nos direitos sociais, nos direitos civis e políticos. Temos, a partir de então, um Estado democrático, livre, um Estado social. Aí nós temos a implementação de muitas políticas sociais, e uma delas é relacionada à educação, porque a educação passou a ser o quê? Um direito social. Além disso, a educação é um direito constitucional, e um direito humano. Então, o Brasil passou a ser um país de direitos. Um Estado legalista, todos têm direito, deveres e obrigação. Então, o texto da Constituição de 88 apresenta várias novidades em relação à educação, porque pela primeira vez na história explicita a Declaração dos Direitos Sociais, destacando com primazia a educação. O direito à educação está inicialmente no artigo 6º, onde diz isso. São direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção da maternidade, a infância e a assistência desamparada na forma dessa Constituição. Já no artigo 205, afirma que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade civil, visando o pleno desenvolvimento das pessoas, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, está dizendo aí o quê? Que o Estado tem o dever de educar, né? Formar cidadãos, isso aí. E isso, por isso que a Constituição foi chamada de Constituição Cidadã. Já no artigo 206, especifica o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Olha aí, né? Todos têm direito à escola e ter condições de permanecer na escola, porque não é só ter acesso, mas ter condições de concluir o fundamental, de concluir o médio, de concluir o ensino superior, né? No inciso 4 do mesmo artigo, diz que o ensino é gratuito, né? Gratuidade do ensino público. Nós já pagamos, nós já contribuímos através dos nossos impostos, né? Então, a Constituição foi muito importante nesse sentido. Já no artigo 208, diz sobre o dever do Estado, né? Ensino fundamental obrigatório e gratuito, atendimento educacional especializado, atendimento em creche, acesso ao nível mais elevado de ensino da pesquisa, oferta do ensino noturno regular, principalmente para os trabalhadores, né? E atendimento no ensino fundamental, com programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Aí nós vamos ver algumas políticas públicas nesse setor, né? O aluno, o estudante, ele precisa se deslocar da sua casa para a escola. E aí, como é que ele vai? Por isso que nós temos aí o transporte escolar, o PENAT. O aluno também, passando 4 horas ou mais em sala de aula, ele precisa se alimentar. Por isso que nós temos o programa da merenda escolar, né? É necessário que o aluno se alimente também durante as aulas. As instituições escolares com instituições sociais vinculam diretamente a administração pública. Surge a obrigatoriedade da aplicação dos princípios de administração pública nas políticas educacionais e no processo de gestão escolar. Portanto, surge uma política nacional de educação que é mais abrangente que a legislação proposta para organizar os sistemas de ensino em reforma em nosso país durante a década de 90. Então, praticamente 88, a década de 90 foi muito fértil com relação a essa nova forma, porque todos os estados, os municípios tiveram que se adequar à Constituição Federal. E ela que vai, né, seguir de base, de parâmetro para as outras leis. Então, a LDB, o PNE, a Base Nacional Comum Curricular, tudo vem de onde? Vem, né, se baseia em quê? Na Constituição Federal de 1988, que no ano passado completou 30 anos, mas atualmente é que está em vigência em nosso país. ECA, outro documento importante, né? O ECA foi feito na década de 90, né? Depois da Constituição, 2 anos. Então, no artigo, o que é que ele diz com relação do direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer de crianças e adolescentes? Que a educação é um direito fundamental, estrutura-se como dever compartilhado entre Estado, família e sociedade. Ele estipula os deveres do Estado e diz que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é um direito que pode ser exigido do Estado. Então, toda criança, né, deve ser matriculada, as escolas devem ser próximas às suas residências, né? Todo pai tem o dever de matricular seus filhos em idade escolar. Se assim não fizer, a gestão deverá, né, o professor, a direção da escola, deve acionar o conselho tutelar. E todo pai deve zelar pela aprendizagem dos seus filhos.
Muito importante o ECA. Agora vamos para LDB. Aí eu começo interrogando: por que é importante conhecer a LDB? O que é a LDB? Né? Nós tivemos outras LDBs, mas a atual é essa, né? A número, vou até facilitar para vocês, né? Qual é o número da atual LDB? 93, 94, pulo 95, barra 96. Então, 93, 94, barra 96. Ela foi sancionada, assinada no governo Fernando Henrique Cardoso, né, no dia 20 de dezembro de 1996. E ela é chamada também, carinhosamente, né, brasileiro gosta de apelidar, de Lei Darcy Ribeiro. Por quê? Quem foi Darcy Ribeiro? Foi um senador que, durante as discussões lá da aprovação do projeto da LDB, ele foi um dos que batalhou para que elaborasse uma lei que viesse a